noite. Hoje estamos aqui reunidas em nossa live realizada pela Home Giz Escola de Negócios. É um prazer estar aqui essa noite, principalmente porque nós estamos comemorando no mês da mulher, né? Vamos falar sobre empreendedorismo feminino em tempos de pandemia. E para a realização dessa live, eu convidei duas pessoas empresárias que atuam em segmentos diferentes, uma no segmento da tecnologia, outro na parte de elétrica e materiais para construção, e juntas nessa noite, nós vamos discutir, falar um pouco sobre o papel da mulher no empreendedorismo, sobre a relação com a pandemia, as dificuldades encontradas, o que nós podemos fazer ou ser criativas para que melhoremos o cenário econômico, né? Principalmente porque nós mulheres estamos sempre destinadas aí ao trabalho, à casa, envolvendo os filhos, marido e cuidando dos lares, né? E principalmente também hoje e cada vez mais crescente, cuidando dos relacionamentos nas empresas, do desenvolvimento organizacional. E para essa nossa live de hoje, eu trouxe aqui a Amanda Soffner, ela é CEO da Soffner Tecnologia de Impressão, uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, depois ela vai se apresentar, e também a Renata Valente, sócia proprietária, diretora comercial da Elétrica Ventiluz, né? E a nossa live traz um tema muito atual, também polêmico, né? Porém, nós precisamos discutir os assuntos para que outras mulheres que estejam nos assistindo também saibam que é possível fazer a diferença, né? E mais ainda, falamos sobre empreendedorismo feminino em tempos de pandemia. Hoje, como dado oficial, o Brasil soma 24 milhões de mulheres empreendendo, e boa parte delas abrem seus negócios principalmente por necessidade, para superar o desemprego e para aumentar a renda familiar. Entre 2017 e 2019, aumentou de 38% para 45% a participação do empreendedorismo feminino das mulheres e, principalmente, a participação das mulheres sustentando os lares brasileiros. Então, esses são alguns temas que nós vamos iniciar os trabalhos dessa noite, essa live. Eu convido a todos a participarem conosco, façam suas perguntas, porque é um tema que será enriquecedor com a participação de todos vocês. Então, sejam bem-vindos à nossa live da Home Giz, e agora eu gostaria que a Amanda se apresentasse para que nós possamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Mônica. Queria agradecer primeiramente a Home Giz por estar proporcionando esse evento aqui, essa live para nós. Mônica, pelo convite. E eu queria começar dizendo que, assim, no mundo de hoje, esse assunto é muito discutido, né? E aí, fazendo uma reflexão aí sobre a minha trajetória profissional, um pouco da empresa também, a gente vem no ramo de tecnologia, então, eu trabalho ali há 12 anos na Soffner, e a gente está nesse mercado há mais de 30 anos, com locação de impressoras, scanners, notebooks, smartphones, impressora 3D também, que é uma tendência agora, então inovando nessa área de tecnologia da 3D. E o nosso objetivo é sempre levar soluções para redução de custos para as empresas, e a gente acaba atuando aqui em Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, Jaú, Matão, e toda essa região central do estado de São Paulo, proporcionando aí essa redução de custos no ambiente tecnológico dos clientes, né? E sobre esse assunto em questão, eu queria comentar um pouquinho de onde eu vim, como era isso, né? E eu cresci em um ambiente familiar com atitudes machistas e bem rígidas, e isso também proporcionou com que eu pensasse que aquilo é normal, né? Porém, eu também cresci vendo um outro lado também, onde minha mãe, professora, sempre trabalhou nessa loucura aí, que é o professor hoje em dia, né? Que a gente sabe que trabalha de manhã, à tarde, à noite, com escalas de trabalho.
Então, para trazer melhores condições para dentro de casa, né? Então, eu tive esses dois ambientes, cresci dentro desses dois ambientes, e quando eu ingressei no mercado de trabalho, embora meu pai também tenha participado desse ambiente, né? Ele teve uma visão diferente e até quebrando paradigmas, né? Me deu bastante abertura e confiança para que eu conseguisse dar continuidade na sucessão da empresa, que também é um outro assunto muito discutido, né? Quem serão as sucessões da empresa? Fugindo também daquele pensamento, né? Que para tocar o negócio da família precisa ser um filho homem. Então, a gente veio aí quebrando esses paradigmas, né? Nesses 12 anos de empresa, eu tive que batalhar muito para ter o meu espaço, né, e mostrar a minha capacidade na gestão. E aos poucos eu fui tirando aquela visão que ela está na empresa porque é filha do dono, porque é mulher, né? Então a gente vai quebrando esses paradigmas. Não foi uma tarefa fácil. Eu estou aqui até no intuito de encorajar as pessoas, as mulheres inclusive, porque realmente nem sempre é tão simples quanto parece. Então, durante esses 12 anos, foram inúmeros cursos, fiz Empretec, fiz oratória, fiz MBA de Controladoria e Finanças, e até atualmente eu estou fazendo MBA de Gestão de Negócios, né? Para que eu consiga me desenvolver e dentro desse cenário corporativo, empresarial, chegar onde eu estou hoje. Então, foi um caminho muito longo, mas muito gratificante, porque eu consegui chegar onde eu estou por mérito meu, né, e pelo meu trabalho, meu esforço, minha dedicação. E a gente não para por aí, né, Mônica, né, Renata? Exato. Cada vez mais, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente tem que conhecer, mais a gente tem que... E os desafios são constantes, né? Exatamente. Abraçar esses desafios, ir atrás de informação, né, para a gente se desenvolver. E uma consultora e uma grande amiga um dia me disse assim: Amanda, você tem certeza do que você quer? Porque é um caminho sem volta. E quanto mais responsabilidades você absorver, mais cobranças vão surgir, né, para que você tenha o resultado esperado. Nem sempre vão vir só elogios, às vezes vão vir críticas, né, e você vai ter que saber lidar com isso. E ela me fez essa reflexão, eu até trago essa reflexão, porque me ajudou muito, profissionalmente e pessoalmente também. E essa minha amiga é a Mônica aqui, que me fez esse convite. A partir desse momento, a gente começa a pensar de uma forma diferente. E desse mesmo jeito que ela me encorajou, eu encorajo também as pessoas que estão assistindo essa live. Tenho certeza que não só mulheres, mas também os homens que estão aqui, para encarar as situações que vão surgindo no dia a dia e não desistir daquilo, né? Por mais difícil que seja. Então, muito obrigada, Mônica, por ter me proporcionado essa reflexão que me ajudou bastante. Além disso, também eu tenho uma declaração aqui também, né? Além disso, também, em casa, eu tenho um marido que também me apoia muito, tanto no meu trabalho, no meu desenvolvimento. E eu digo isso e falo com muito orgulho, porque, assim, não é só uma causa nossa, né? Não é só por ser mulher, né? Os homens também têm que apoiar essa causa. Então, não levo muito para um lado feminista, mas é importante que eles apoiem as esposas, as filhas, as amigas, colegas, para que cada uma dessas pessoas também tenha a oportunidade de buscar o seu objetivo e vencer os desafios que surgem aí durante a nossa trajetória, né? Então, o apoio dessas pessoas que estão ao nosso lado também é muito importante. E para concluir, fechar esse raciocínio aí, um pouquinho dessa trajetória, eu sei que eu tive um privilégio e oportunidades e pessoas à minha volta que me impulsionaram para esse crescimento pessoal, profissional também.
E por mais difícil que seja, eu acho que a gente tem que acreditar em nós mesmos e na capacidade do que a gente tem para fazer as coisas, persistir, sempre continuar, né? Então, falei um pouquinho da minha trajetória, trazendo um pouquinho essa reflexão de encorajamento, Sim. porque eu sei que às vezes a gente, no meio do caminho, desanima, é difícil, e a gente tem que buscar essa força lá dentro, e quando a gente não tiver essa força lá dentro, a gente ter pessoas à nossa volta que nos ajude e faça a gente continuar. E para terminar aí, concluir essa reflexão que eu coloquei, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, ele fala o seguinte: é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu sempre levo muito referências de pessoas que têm sucesso, que conseguiram vencer na vida, e isso me ajuda bastante profissional e pessoalmente. Então, queria concluir aí o raciocínio colocando essa frase também. Bacana. Obrigada, Amanda, seja bem-vinda. A gente vai falar bastante aí sobre as trajetórias, né? Obrigada. Renata, você gostaria de se apresentar também? Boa noite. Tudo bom, Mônica? Tudo bom, Amanda? Então, vamos lá. Eu tô no ramo de materiais elétricos, empreendendo há 25 anos. Então, meu nome é Renata Valente. A gente vem de uma empresa familiar, tem um filho, e é um desafio todo dia. Meu ramo, ele é um ramo, inicialmente é um ramo masculino, onde a gente sofre, sim, um pouco de preconceito, mas que com a busca do conhecimento, a gente consegue superar. E eu acho que hoje a gente tem que ter muita coragem, muita criatividade, que eu acho que a mulher sempre foi muito criativa e a gente vai achando alternativas, né, para superar o dia a dia. Exato. E assim, como a gente estava conversando agora, né? No caso, a Amanda, ela falou que ela veio de uma família onde o pai era mais machista, essas coisas todas. Lá em casa, meu pai não teve alternativa, ele teve 4 filhas, 4 mulheres. Então, lá não teve jeito, ele não pôde ser machista. Então, o aprendizado que ele trouxe para nós é da gente sempre se superar, das mulheres serem independentes. Então, eu cresci com esse pensamento. Eu nunca iria depender de ninguém, eu sempre iria ser dona da minha própria vida. Eu sempre iria empreender, ter o meu negócio. E foi assim que eu cheguei até aqui. E gosto muito disso, por mais que às vezes a gente pensa em desistir, mas o amor pelo que a gente faz, tem que ter muito amor pelo que faz. É o que leva a gente para frente, né? E é isso, para mim é isso mesmo. E assim, né, vocês estavam comentando na abertura a respeito de uma 25 anos que começou a empreender, outra 12 anos, e é interessante fazer um paralelo à questão do desenvolvimento da mulher em toda a situação socioeconômica do nosso país, porque a nossa história é muito recente. A começar que os direitos nossos foram igualados aos dos homens a partir de 1988, na Constituição. Então, isso é muito recente, né? Então, a partir daí é que as mulheres foram sendo vistas com os mesmos direitos dos homens. Então, não é uma questão simplesmente feminina. É assim, por que os homens acabam tendo a maioria na decisão e as mulheres não? Né? Ah, mas eu tenho a força bruta, ou eu tenho a obrigação de trazer o alimento para dentro de casa, mas as mulheres hoje vêm quebrando muitas barreiras, né? É o que a gente chama de empoderamento feminino, né? As mulheres se superando e buscando conhecimento, até como você mesmo disse, e isso é a realidade também do que eu vivo. Eu sou formada em administração de empresas e dentro de uma empresa, uma das primeiras empresas que eu trabalhei como estagiária,
Eu sempre focava naquilo que seria a gestão, sempre fui desafiada, os meus desafios eram os meus, né, eram criadas por mim. E da mesma maneira que vocês falaram sobre as famílias, eu também, na minha casa, o meu pai sempre apoiou essa situação. E hoje eu tenho meu marido, que também vibra junto e apoia, mas são situações que foram sendo conquistadas, né? E meu pai sempre falava assim, filha, você tem certeza disso? Ele brincava comigo, tenho, né? E vamos em frente. Então, apoio sempre existiu, mas vocês concordam que isso é a minoria, né? Quando você olha o cenário, não é isso que nós encontramos, né? Nós trabalhamos o tempo todo, eu tenho algumas empresas que eu atendo, e invariavelmente as mulheres, as esposas, filhas, ou as que iniciaram o seu negócio sozinha, comentam as dificuldades. Assim como eu tenho as funcionárias aqui na empresa que da mesma forma abrem essas situações, né? O que você ia comentar, Amanda? Exatamente isso. A gente vive num cenário privilegiado, né? Por ter apoio de pais, maridos, pessoas que nos apoiam e fortalecem para que a gente fortaleçam essa nossa posição dentro do ambiente corporativo. Quando eu entrei nesse ambiente de tecnologia, né, que eu acompanhava, eu chamo de Manuel, mas o Manuel é meu pai. Mas dentro da empresa a gente fala Manuel. Quando eu acompanhava ele em convenções, né, de tecnologia, os fornecedores, era assim, 98%, 99% masculino. E como eu, durante esses 12 anos, pude participar dessas convenções e essas reuniões, tive essa oportunidade, eu consegui perceber o quanto isso foi evoluindo, não só na parte de representação comercial, né, que são revendas autorizadas da marca HP, Samsung, mas também quem estava na gestão do fornecedor, do fabricante, eram todos figuras masculinas. E ao longo disso entraram vendedores, vendedoras, gestoras. Então isso proporcionou um ambiente muito mais agradável, né? De você se sentir mais à vontade. Antes as palestras eram feitas todas por homens e atualmente já incorporou mais o público feminino. Então é muito perceptível quanto a mulher conseguiu evoluir. Porém, é o que eu disse, é uma luta que não é só nossa e que a gente não pode parar por aqui, porque tem muito ainda para ser evoluído, né? Esse assunto. E com isso, a gente falando sobre... Renata, você ia comentar alguma coisa? Eu acho que, assim, o papel da mulher, além de empreendedora, vamos supor, hoje tem um homem, ele é empreendedor. A mulher, ela é empreendedora, ela não é só a mulher empreendedora, ela é a mulher dona de casa, ela é mulher filha, ela é a mulher em relacionamento, e a mulher tem que saber conduzir tudo isso. E não é fácil. Como a Amanda estava falando, a gente ainda vem de um ambiente até privilegiado, porque nós temos, eu pelo menos, eu tenho um respaldo muito grande de família para me ajudar com o meu filho, porque eu sou sozinha com o meu filho, mas o respaldo que eu tenho é enorme. E principalmente nessa época de pandemia, onde creches estão fechadas, ou quando não tem creche, o medo de colocar outra pessoa dentro da sua casa para cuidar do seu filho, é um desafio muito grande para a mulher que trabalha, porque seu filho é uma coisa assim, é um pedacinho da gente, né? Um cuidado muito maior. E quem não tem tudo isso, e quem não tem essa família, eu fico imaginando hoje o que faz, porque além de tudo ela tem o desafio de levar o sustento hoje para casa. Uhum. Então é uma coisa que eu me pergunto diariamente, cada vez que eu tenho algum pequeno probleminha com essas coisas o meu filho é uma prova, é uma coisa que tem que buscar, que você tem que ficar junto, ou aquele dia que você foi terrível na empresa, porque às vezes as pessoas pensam que empreender, ter uma empresa é mil maravilhas, né? E a realidade não é essa. São problemas todos os dias, são resolver problemas todos os dias.
Então, a gente tem que saber resolver o problema, como tem que saber comemorar muito, né, para valer a pena, e temos que cuidar da nossa vida por trás de tudo isso. Então, principalmente agora com a pandemia, eu vejo a grande dificuldade que principalmente as mulheres têm hoje, né? Como trabalhar, como empreender, como ser independente. Profissional, e trazendo isso para o ambiente profissional, não tem hoje como a gente dividir, empresa, mulher que cuida do filho é mulher que cuida do filho. A gente tem que olhar isso como um pacotinho inteiro, né? Não tem como fazer, ou é a empresa ou é o filho. Não tem mais isso hoje em dia. Uma vez a gente até conversando, né, Mônica? Não tem como a gente competir com o filho. Não existe essa competição. Não dá. A prioridade é sempre o filho, né? Então, tem muito isso que a gente tem que, ao longo do dia, ir rebolando e achando alternativas. E até vocês começaram a iniciar o assunto pandemia, né? Eu trago aqui também para discussão algumas dificuldades, além da pandemia, que nós já vamos citar o dia a dia das empresas, mas mesmo com a evolução da mulher, no sentido de ocupar outros cargos, de melhorar o seu conhecimento, de hoje trabalhar de maneira muito dinâmica entre casa, os compromissos, empresa, atendendo os funcionários, também existe algumas barreiras que ainda são colocadas. Eu estava lendo bastante sobre o assunto, e aí a gente começa a analisar que, por exemplo, o acesso ao crédito financeiro, hoje, para a mulher, ele ainda é mais restritivo do que para o homem. Ah, mas você está falando de uma situação machista? Não, a discussão não é essa. A discussão é o entendimento dos motivos. E mesmo assim, os créditos são menores, só que a inadimplência é maior com o homem e não com a mulher, porque existe a sensação de que a mulher talvez não suportaria a pressão do ambiente organizacional para sustentar os seus créditos, né? Olha como ainda funciona a análise. Além disso, nós falamos sobre as barreiras sociais, barreiras econômicas. Esses dias eu estava numa situação e fui questionada sobre o trabalho que estava sendo feito, não relacionado à competência, mas sim relacionado a você não precisa disso, né? Então, quem diz isso não conhece o que de fato você precisa. Se a minha família é sustentada por mim ou não, né? Quais são as dificuldades que nós passamos pessoalmente, o porquê que nós estamos trabalhando, e ainda existe esse tipo de preconceito, ou um pré-julgamento sobre a qualidade do seu trabalho relacionado à sua questão pessoal, né? Ainda trago, por exemplo, essa questão da pandemia. Hoje, nós tivemos um ponto que isso está em todas as mídias, o fato, como vocês citaram, do filho que não estava mais na escola, hoje está assistindo aula online, os idosos, que hoje não podem mais ser atendidos por um cuidador, ou não podem estar numa clínica, estão sendo cuidados dentro de casa, a mulher sai do ambiente de trabalho e vem para casa. É o que a gente conversa todos os dias. Nossa, Mônica, eu tenho que dividir o meu dia entre acompanhar o desenvolvimento do meu filho na escola, porque a aula online é complicadíssimo, nós não temos a habilidade do professor, da didática que o professor tem para conduzir o filho, então você acompanha o filho, aí você acompanha as necessidades diárias da sua casa, né? Isso quando você tem a possibilidade e você precisa trabalhar. Então, esse é um dos aspectos que impactaram demais a pandemia. E, de maneira geral, a pandemia trouxe muita insegurança, incerteza no ambiente econômico, né? Mas nós precisamos ser criativos. Eu sempre brinco que nós precisamos buscar alternativas, porque para tudo tem uma solução. Né? O que nós não podemos é cruzar os braços e esperar que vai ser resolvido. Né? A resolução depende da gente também buscar alternativa, porque não dá para ficar esperando que daqui um ano ou daqui não sei quanto tempo as coisas vão melhorar.
não é isso? E vocês com as funcionárias que trabalham, que a gente precisa ser muito mais flexível, não é isso? Né? Você tem que ser flexível, porque hoje ela não pôde trabalhar, que agora está cuidando. Nós tivemos que abrir exceção na situação do home office. Então, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho sobre essas experiências também agora, em tempos de pandemia. Quando surgiu aí a pandemia, né, foi um susto para todos, né, então a gente teve que pensar muito rápido, ninguém sabia como se organizar, o que fazer. Lá na empresa a gente conseguiu acompanhar isso de uma forma rápida e conseguiu também colocar os funcionários home office, né. E aí a gente vai entrando numa normalidade, onde a gente se adapta a essa nova realidade e começa a aprender a trabalhar no home office, né? E acho que o grande problema nem foi tanto esse, né? Porque a gente consegue se adaptar às novas mudanças que vão surgindo, mas eu acredito que o desafio maior foi no retorno, né? Onde a gente já tinha feito uma estrutura, tinha pessoas com filhos em casa, não tinha solução de escola, creche e pessoas para ficar junto com os filhos, e às vezes até pessoas que cuidam de idosos e não poderiam levar a doença para esses idosos, né? E o papel acaba se sobressaindo na mulher, né? Por mais que muitos homens, né, a gente tem que reforçar isso, muitos homens também acompanharam essa evolução e também ajudam muito dentro de casa, apoiam, mas acaba também sobrecarregando aí e sobressaindo o papel da mulher, né, nesse ponto. Então, o grande desafio foi o retorno. A Natália Braga, que está nos assistindo, ela fez o comentário, né? Estamos fazendo 3, 4 turnos. E assim, né? Professora, de trabalhadora, de mãe, de esposa, né? É exatamente isso. E quando a gente teve que retornar, né? Muitas pessoas falam assim, calma, eu preciso me organizar interno. Então, a gente teve essa compreensão também com a particularidade de cada um, para entender esse retorno e, aos poucos, ir se adaptando novamente. O que a gente não contava é que esse retorno aí da pandemia, né? Mas aí vamos existia uma esperança para melhorarmos, né? Exato. E, de repente, nós nos vemos de novo numa situação onde readequa todos os processos, planeja novamente para poder atender a todos, né? E conseguir sobreviver, e conseguir vender, conseguir gerar recursos para que a economia continue, né? Então, até o que a Natália comentou, que a gente faz os 3, 4 turnos. Ontem, eu conversando com uma cliente, eu tinha ligado para ela não atendeu, ela falou, desculpa, mas eu estou aqui envolvida, dando atenção para a filha, tentando acompanhar, fico meio período acompanhando o desenvolvimento do filho na escola, para depois do horário, depois das 11 horas da noite, conseguir concluir os afazeres da empresa, porque ela faz todo o financeiro, né? Então, é essa a realidade hoje, né? Pode falar. Não, pode continuar. Não, pode. Vamos lá. Então, aqui na empresa também aconteceu esse caso de uma funcionária que ela está em licença maternidade e, em meio à pandemia, ela teve o filho e tal, e ela estaria voltando ao trabalho, né? É uma funcionária maravilhosa, ela sabe, se ela estiver me assistindo, ela sabe que ela mora no meu coração. E ela não pode voltar. Ela entrou em contato, porque não tem creche para deixar o bebê dela, ela não tem família aqui em Araraquara. Então, é o que eu fico imaginando, como solucionar isso. E então, para a gente também, agora, com a empresa e os funcionários, para a gente driblar tudo isso, a gente vai ter que ter muito jogo de cintura, porque o comércio está aí, o cliente está aí, a economia está aí, a doença está aí. E a gente tem que saber levar tudo isso. O nosso psicológico também tem que estar muito bem. A gente não pode deixar cair, por mais que
que a gente esteja com medo, tanto da doença como da parte financeira. A gente não pode deixar essa peteca cair, principalmente o dono da empresa, ele tem que estar sempre incentivando os seus colaboradores, né? Se a gente mostrar o medo, o que vai acontecer lá atrás da gente? Então, a gente precisa, assim, ter o jogo de cintura, tentar entender muito bem a cada caso dos seus funcionários e agir com muita criatividade, muita rapidez nas soluções, né? Do que a gente vai fazer. A Mônica sempre fala isso, a gente não pode demorar, a gente já tem que resolver. Porque, principalmente na pandemia, a gente dormiu de um jeito e acordou com a realidade totalmente diferente. Isso vem acontecendo, parece que dia a dia. A gente vai superando. Hoje, sinceramente, eu estou um dia atrás do outro. Porque a gente aprendeu a trabalhar com planejamento, tínhamos feito todo o planejamento para um ano inteiro, e assim, de uma hora para outra, mudou tudo. A tomada de decisão precisa ser mais rápida, né? E a gente não tem. E hoje, com a pandemia, não existe a cartilha. Nós não passamos por isso. Para ter alguém para falar, faz assim, que esse é o caminho que vai dar certo. Não. A gente tem que tentar, a gente tem que estudar para diminuir os erros, mas a gente vai ser uma coisa assim de tentativa e erro. E se errar, corrigir rapidinho. E com muita coragem. Muita coragem e muita vontade. A Natália fez uma... Só vou fazer um complemento que vai fazer o link agora, que a Natália perguntou também. Mulheres na liderança conseguem agir com empatia em relação às funcionárias mulheres, dando uma tratativa diferente diante aos homens nesse momento de pandemia? Ou seja, as mulheres na liderança conseguem agir com empatia em relação a outras mulheres funcionárias, dando uma tratativa diferente aos homens neste momento de empatia, de pandemia, que é o que vocês comentaram, o entendimento que nós temos que ter em relação às mulheres, né, por conta de todas as obrigações fora do ambiente de trabalho, mas não é que está existindo um privilégio, mas sim uma necessidade, né? E aí você ia comentar, Amanda. Já ia ser um pouquinho linkado com outro assunto, mas reforçando aí, não tem como não ter empatia, né? Até nesse momento de pandemia, independente da situação, acho que deve haver empatia em qualquer momento, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja no supermercado, pensando ali no próximo, né? Eu acho que é um momento de reflexão e a gente olhar muito para a empatia, se colocar no lugar do outro, e entender que hoje pode ser a pessoa, amanhã pode ser eu. Então, é uma via de mão dupla. Eu acho que tanto empresa quanto colaborador, a gente tem que se ajudar, né, para o bem do negócio, para o bem do cliente. Não deve haver aquela... que é um assunto de antigamente também, eu acho que isso é uma outra luta, que empresa e empregado devem se degladiar, né? Eu acho que tem que trabalhar em conjunto, tem que ter essa empatia, tem que ter trabalho em equipe. A gente tem que estar com o mesmo pensamento e a mesma linha de raciocínio. E pensando que, diante do assunto, do tema pandemia, todos estamos vivendo o mesmo cenário, né? Então, cabe um jogo de cintura para que a gente possa entender, atender às necessidades, muito diálogo, né? E ter um papel motivador, que é a outra pergunta que chegou aqui também, né? Se vocês pensam que podem estar inspirando e motivando outras mulheres a empreender, mesmo com todas as dificuldades, vocês pensam que podem, né, estar inspirando outras mulheres a empreender diante de todos os pontos que nós estamos colocando aqui? Eu tenho isso como objetivo de vida, inspirar pessoas, independente de mulheres ou homens, né? Eu acho que eu tenho isso como objetivo de vida. Se eu conseguir contribuir para alguma mulher, alguém aqui que esteja participando dessa live, que seja 5%, eu acho que eu já estou com o meu objetivo aqui realizado.
E tem algumas pessoas que estão parabenizando aqui. E queria agradecer também a participação da Salete Salim, Cláudio Carvalho, Fabiane Prado, Fabi, a Glaudicilene, Cecília Gonçalves, a Denise, que está dizendo que está sensacional a live, parabéns, meninas. Então, o empreendimento, até quando a gente fala de empreender, tomando como base o que você disse agora, Amanda, não é simplesmente voltar os olhos para uma estrutura grande. O empreendimento começa de uma ideia que você tem. E como eu disse no início da live, nós temos, a maioria hoje das mulheres começam a empreender por uma necessidade financeira para suprir a renda de casa, né? E depois, sim, pelo fato de entender que ela tem um outro papel a ser cumprido, né? E aí nós falamos de microempreendedoras, de pequenas, de média e grande empreendedoras, né? Cada uma com a sua enorme valorização. Então, nós temos aí diversas, durante toda esse período de pandemia, ou muitas vezes lockdown que a gente tem passado, né? Eu recebo via WhatsApp ou via os meios aí de comunicação, né? Nós temos, assim, as mulheres vendendo os seus produtos. Isso eu acho fantástico, né? E criando maneiras de entregar esses produtos, saindo da zona de conforto, buscando alternativas, né? E ali elas se arriscam bastante e colocam a cara a tapa e vão em frente. Isso eu acho que é muito inspirador, né? Isso é fantástico. Complementando isso que você disse, Mônica, as mulheres representam hoje 70% da força de trabalho em serviços sociais e de saúde. E o que aconteceu? Nessa pandemia, muitas mulheres que estão nesse meio de serviços sociais, como creches, escolas, elas foram muito afetadas com o desemprego, né? Porque fechou escola, fechou creche. E aí, como que eu vou me virar nesse momento? Eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa, eu tenho que sustentar a minha família. E aí é onde elas começaram aí se reinventar e trazer soluções de venda de alimentos, venda de artesanato, e começou a movimentar esse empreendedorismo em tempos de pandemia, né? Por isso que também está bem voltado aí para o público feminino esse assunto, porque elas foram bem afetadas mesmo. E eu acho que é importantíssimo também, como você falou, Mônica, a gente teve que sair da nossa zona de conforto. Aliás, não só as mulheres, todos nós tivemos que sair da zona de conforto e se reinventar, que eu acho que a palavra da pandemia, né, é se reinventar. E a mulher tem muito disso. A mulher, ela é muito criativa, ela busca um sonho, porque não só empreender, ela acaba pondo nesse empreendimento um sonho, algo que ela goste muito, né? E eu acho que isso ajuda a dar coragem para a gente nos desafios do dia a dia. Como a gente estava falando, a Natália, né, falou que a gente tem 3 turnos. É exatamente isso, mas com a criatividade da mulher, ela vai conseguindo driblar isso. É que tem hora que a gente esgota, né? Não vamos falar mentira, não, aqui para todo mundo. A gente esgota às vezes. A gente fala, meu Deus do céu. A Natália, inclusive, fez o comentário dizendo que você inspira muito ela, né? E como empreendedora. Ela é uma graça maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela também é minha inspiradora. E assim, todos aqui até que estão participando na live, eu estou recebendo as mensagens, Giovana, Tatiana, Cleide, Rogério, Luciano, está todo mundo aqui confraternizando e comentando sobre a nossa live, né? Mas legal. Os desafios são constantes, e esses desafios nos faz com que a gente busque mais alternativas. A criatividade, como você mesmo disse, a mulher é muito sensitiva
também na tomada de decisão. Então, ela tem o lado emocional, mas consegue trabalhar com a frieza para tomada de decisão, né? Hoje, eu, em conversa, em reunião com a Salete, que está nos assistindo, nós estávamos fazendo um planejamento, e ela depois tomou a frente e deu toda a diretriz financeira de uma decisão que tinha sido tomada pela empresa. Só que também isso é possível se nós fazemos um planejamento. Por mais que nós temos que tomar decisões em curtíssimo prazo, o plano, ele é essencial para qualquer negócio, seja ele pequeno, médio, micro, grande negócio, independente se é a mulher que está na frente dele. Ainda mais em tempos de pandemia, onde a Renata ainda colocou anteriormente, nós dormimos de um jeito, acordamos de outro, né? Então, nós temos que estar focados no nosso desenvolvimento e no planejamento, né? E eu trago até isso porque a Romigis, Escola de Negócios, tem um curso, eu desenvolvi um curso para a Romigis, que é o plano de negócios voltado para o empreendedorismo, né? Então, o plano, ele diz justamente, entenda o seu negócio, conheça o seu cliente, conheça o seu mercado, conheça o seu funcionário para que você consiga atuar de maneira diferente e seja criativo. Trabalhe com a criatividade para que você possa inovar, porque além dos desafios constantes, nós também temos o desafio da inovação. E nós precisamos estar conectadas, inovando constantemente. Amanda trabalha com empresa de tecnologia e buscando conhecimento. Amanda trabalha com empresa de tecnologia, né, Amanda? A todo momento precisa se atualizar, né? Com certeza na Ventiluz também tem muita coisa tecnológica, né, Renato? Sempre. É a luz que apaga pelo celular, o ventilador que liga. E aí entra um pouquinho da internet das coisas, né? Onde essa tecnologia, essa demanda que vem do mercado, as empresas têm que estar se adaptando, se readequando e estar na frente da concorrência para trazer essas novidades para o cliente em primeira mão, de primeira mão, né? É bem desafiador. Exato. E diante disso, quais são as perspectivas de vocês? Como é que vocês veem daqui para frente? Como é que vocês estão se planejando? Eu acho... Posso? Vamos lá. Vai falar? Eu acho assim, a gente... Eu tem sempre aquela coisa da internet, né? Que hoje as vendas online cresceram demais. Então, é uma coisa que a gente, eu, no meu caso, fazendo até uma autocrítica, já deveria estar, às vezes por comodismo, acabou não indo para esse lado, e agora você se vê obrigado a ir para esse lado, como já era, né? E, então, acho que essa é uma grande saída. Você não esperar nada acontecer, você fazer as coisas acontecerem com muito mais rapidez, você trazer a sua equipe mais junto de você, mais junto da sua realidade, porque às vezes no dia a dia fica a equipe fazendo o trabalho deles, a gente aqui por trás de tudo. Com tudo isso, acho que uniu mais a equipe, porque a gente acaba conversando um pouco mais, ficou um ambiente mais fechado, né? Ficou um ambiente mais onde a gente participou um pouco mais, os funcionários participaram um pouco mais até da tomada de decisão e correram junto com a gente. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai se reinventar todo dia. É a prospecção de cliente que você tem que fazer a todo momento, as vendas online e por aí vai. É o Facebook, a divulgação e está sempre inovando. Não tem muito mistério em tudo isso. É o segredo, não existe. É uma coisa que a gente... Tudo isso tem que estar junto, independente de pandemia ou não. Só que agora você vai ter que focar mais em um ponto, nas vendas online, por exemplo, ou ligar para o teu cliente, ou fazer as entregas, fazer o delivery. Você vai agilizar muito mais para o seu cliente, né? Você vai chegar até ele, e não ele vir até você.
Exato. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. Amanda? Antigamente a gente fazia planejamento estratégico aí de 5 anos, né, Mônica? E aí isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. O planejamento é do dia, da semana, e olha lá. O que a gente tem voltado muito, né, é fato que nesse momento sempre tem queda de vendas e tal, mas eu acho que isso não pode ser motivo para a gente parar e deixar de se reinventar. Então, a gente, lá na empresa, investimos na área comercial, então a gente está todo vapor, não paramos, não deixamos que essa onda aí de pandemia nos engolisse, então a gente teve um investimento grande em comercial, então foco para 2021 inovação, redução de custos e aí se reinventar dentro desse cenário aí para que a gente consiga passar por essa onda aí, por esse cisne negro que está passando aí por nós. Eu estou recebendo aqui... Pode falar. Só fazendo um complemento. Eu acho também que as pessoas que estão na equipe hoje, elas têm que ser essenciais. Elas não podem simplesmente estar na equipe de agora para frente. Porque, como a gente estava falando em redução de custo, o custo pessoal da empresa é muito alto, o departamento pessoal. E eu acho que as pessoas, hoje, agora, a partir de agora, você não consegue mais ser mais um membro da sua equipe. Você tem que ser essencial, você tem que fazer o teu trabalho tem que ser exemplar no seu trabalho. E nós precisamos acho que a equipe também vai ter... Exatamente. A equipe também está se reinventando. E é aquela situação, por pior que seja o momento, cabe a nós motivá-los, né? Porque também nós somos motivados por um motivo. Né? Exato. E quando você passa a empreender, o seu desafio é muito maior, né? Independente do tamanho do seu empreendimento. Não cabe aqui essa situação ser maior ou menor, mas você precisa estar motivado de tal forma que o seu cliente se sinta motivado, a sua família se sinta motivada, né? Os seus funcionários se sintam motivados para que o conjunto seja um sucesso, né? Então, eu estou recebendo aqui, enquanto vocês estão falando, bem bacana a participação das pessoas, a Maria Trevisan colocou aqui, a mulher está sempre se superando, e ela é também um exemplo de superação, professora, batalhadora, o tempo todo ali, brigando pelas causas. A Fátima Caetano também colocou aqui, parabéns, Amanda, né? Muito legal. Cecília Gonçalves, parabéns a todas. Karina Brunetti, desafios e emoções sempre. A Karina fez uma live da Empório do Cerrado agora, final de semana, que foi muito bacana. E na próxima live nós vamos fazer outra agora, na semana que vem, a Karina estará conosco aqui. E então nós precisamos, assim, realmente buscar alternativas para mostrar que nós temos condição de superar os desafios. É esse a nossa motivação, vamos dizer dessa maneira, né? E quando eu olho para as empresas, quando eu visito, sempre existem problemas, e problemas serão constantes. Cabe a nós, que gostamos dos desafios, motivar as pessoas, né? E aí tem uma outra pergunta aqui. As empresas da Glaucilene, as empresas que não se adaptarem nessa inovação de mídia social poderão ficar para trás ou até mesmo desaparecerem? E aí, chegou uma pergunta. Eu acho que com certeza. Não desaparecer, porque depende também do tipo da empresa. Porque tem algumas microempresas, alguns estilos de vendas que ele ainda precisa ser presencial. Aliás, todos, independente de você estar online ou não, eu acho que é muito importante você ter o presencial. Agora, que é importantíssimo essa mudança, essa virada de chave, é importantíssimo. Mas eu acredito ainda que existem algumas empresas presenciais que ainda não desaparecem, não.
O que você acha? Amanda, qual a sua opinião? Eu acho que tem bastante empresa aí que tem aquele pensamento retrógrado de sempre fui assim, sempre vou ser assim, e que nem a Renata disse, né? Você precisa do envolvimento dos colaboradores, você precisa estar à frente aí das tendências, e se a gente não se ligar rápido nisso, a gente vai cada vez mais perdendo o mercado. Então, tem sim que estar atento. Hoje a gente tem uma geração jovem que está entrando no mercado de trabalho, que a cultura é muito diferente, a forma de pensar, as vontades desses jovens são diferentes. Então, a gente tem que se adequar também a esse público, porque serão nossos novos colaboradores, né? Então, não tem como a gente evitar esse novo cenário. Quando nós falamos a respeito de as empresas que não estiverem adequadas às mídias sociais irão desaparecer, eu não digo que irão, mas muitos negócios migrarão para as mídias sociais, até mesmo pela facilidade de interação, pela agilidade e da entrega, por exemplo, a cadeia logística, quando a gente está lidando com o e-commerce, hoje tem sido fantástica, né? Nós estamos superando barreiras globais, então as empresas não podem somente estar presas ao atendimento presencial. O presencial continua, porque nós precisamos do toque, do carinho, do contato, né? De estar ali próximo, e isso é uma das coisas que a pandemia fez, nos afastamos, né? Nós sentimos falta do abraço, não é? Muito. Então, o presencial continua, mas você precisa ser visto. Quando você está nas redes sociais, você passa a ter uma amplitude maior, né? É este o ponto. Então, não deixaria de existir, mas você passa a ter uma amplitude maior. Então, fica a dica, inclusive, esse será um dos temas também discutido na nossa próxima live, na semana que vem, que nós vamos ainda falar sobre empreendedorismo feminino, e não posso deixar de falar aqui para vocês que a nossa live está sendo gravada, está disponibilizada no canal do YouTube, acesse HomeGiz, e também tem o nosso site www.homegiz.com.br, a live está lá disponível para quem não pôde assistir. E eu vou só trazer aqui uma última pergunta e um comentário que chegou. Uma pergunta de um homem, né, do Luciano, que colocou o seguinte, achei bem interessante. Em momentos de crise e tomadas de decisões, existe, na opinião de vocês, visões diferentes na busca de alternativas entre homens e mulheres? Então, em momentos de crise e tomada de decisão, se na opinião de vocês existem visões diferentes na busca de alternativas entre os homens e mulheres? Eu acho que existem visões que se complementam, né? Eu acho que acontece isso frequentemente dentro lá da empresa, e a gente está sempre se reunindo, trocando informações e complementando, né? Eu acho que pontos de vista são importantes para que você ache uma melhor uma melhor conclusão, uma solução para aquele problema. Eu acredito que não só entre homem e mulher, mas entre pessoas existe diferenças de pontos de vistas. E o que a gente tem que se atentar é que esses pontos de vista se complementem para o melhor da organização, para o melhor do negócio, para o melhor das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, eu acho que é um complemento de visões. Legal. Renata? Eu também não vejo que exista divergências, não. Isso, como a Amanda falou, não seria o homem ou a mulher. Para mim, no caso, são opiniões diferentes. E eu acho que é importantíssimo a gente ouvir as outras opiniões, mesmo que não sejam as mesmas que a nossa. Acho que é importante a gente ouvir, pensar sobre e não só bater de frente logo na primeira tomada de decisão diferente, né? Então, acho que é isso mesmo, acho que se complementam, não vejo diferença, não. Principalmente porque na hora que você está à frente de um negócio, não importa se é homem ou mulher, você está empreendendo, não importa.
o resultado que a gente quer é o mesmo. Então, eu não vejo essa diferença, não. E até complementando, o Manuel, meu pai, enfim, já estou depois das 6, eu posso falar pai, né? Ele sempre me diz. Ele sempre me diz, a gente tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, esteja sempre atento aí ao que as pessoas dizem. Pode ser o mais absurdo possível, mas daquela observação, daquele ponto de vista, a gente pode tirar bons frutos. Então, estar sempre atento a pontos de vista diferentes também é importante para o negócio e para o desenvolvimento também. Bacana. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Amanda, muito obrigada pelo seu tempo. Renata, muito obrigada. Esse tema nos traz, se nós ficarmos aqui, nós vamos puxar outras, né? É muito bom. E na semana que vem nós teremos a nossa outra live, né? E estamos no planejamento de repente, fazer aí o mês todo esse tema, onde nós vamos discutindo assuntos que têm o interesse de todos, né? Nós estamos falando de negócios, de empreendedorismo em tempos de pandemia. Então, nós temos aí dicas, nós temos vários assuntos para tratar com todos. E eu agradeço muito a presença de vocês nessa noite, a presença de todos que estão nos assistindo na live, lembrando que ela está sendo gravada pelo YouTube, então é só acessar no canal e poder assistir novamente. Tem um comentário aqui da Salete, que colocou que agradece muito por tudo que foi feito na empresa, né? Então, a Salete, muito obrigada pela oportunidade também, eu estou vendo aqui, né? Então, nós precisamos inspirar outras mulheres. Esse é o nosso desafio, né? Nós precisamos estar atentas, né? E inspirar, ser inspiradoras, porque a motivação faz com que as pessoas saiam da zona de conforto e busquem alternativas, porque nós sempre temos uma forma de fazer diferente. E tem um outro recado aqui para Amanda, a Denise. Sucesso sempre para você, meu amor. Né? Muito obrigada. Eu até agradeço. E parabéns, Mônica, também para você, Renata, a Denise mandando um recado, tá bom? Mônica, eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite da HomeGiz, de proporcionar esse ambiente, né, para a gente divulgar um pouquinho da nossa forma de pensar, para incentivar as mulheres. E foi um prazer enorme poder representar mulheres aqui de Araraquara e região nessa live, podendo falar desse assunto tão importante que é o empreendedorismo nesse tempo de pandemia no ambiente feminino aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, então, obrigada, Renata, Amanda. Obrigada. Depois, acessem o nosso site HomeGiz Escola de Negócios, né, homegiz.com.br, e procurem o curso Plano de Negócios. Vai ajudá-los também, a todos que estão assistindo, entender um pouquinho da sistemática, no desafio da busca aí da criatividade, de como ser criativo, né, em tempos críticos, de como entender aí a criatividade como base da estruturação ou reestruturação de um negócio. Então, eu convido vocês para conhecer e na próxima semana estaremos juntos novamente. Obrigada a todos que estão participando. Sou muito grata a vocês duas que aceitaram o convite. Tá? Muito obrigada, uma boa noite. Um abraço a todos, obrigada. Boa noite, Abraços. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.